Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o presidente Lula respondendo uma pergunta capciosa, uma pergunta ardilosa, aquele tipo de pergunta que pegaria qualquer político no pulo, mas o presidente Lula não. O Américo Martins da CNN, em uma entrevista que o presidente Lula deu, agora em viagem ao Vietnã, país lá na Ásia, o presidente Lula respondeu essa pergunta do Américo Martins com maestria, mostrando como ele é um grande estadista e tem tudo a ver também com Estados Unidos e Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, um comentário, compartilhe esse vídeo, isso tudo ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Essa palavra agora o Américo Martins, da Américo Martins, CNN Brasil. Boa tarde, presidente. Mais uma vez aqui, muito obrigado aí pela oportunidade. Presidente, nessa viagem ficou... Fala mais perto. Essa viagem ficou muito importante a sua defesa do multilateralismo e do livre comércio. O senhor falou sobre isso aqui, falou no Japão, deixou muito clara a posição do Brasil. Isso às vésperas de um momento muito importante, que vai ser o tarifaço, que deve ser anunciado na semana que vem pelos Estados Unidos. Põe o microfone mais perto da boca. Perdão, quer que eu repita? Muito bem, quer que eu repita? Vou começar. Essa viagem foi marcada muito pela defesa do livre comércio e do multilateralismo. O senhor foi muito enfático ao defender esses dois pontos, especialmente o livre comércio. Isso às vésperas de um anúncio do governo americano do tarifaço. O presidente Donald Trump que vai impor tarifas sobre produtos de muitos países, muito provavelmente do Brasil também. E o senhor disse que o Brasil vai reagir, reclamando, por exemplo, na OMC, ou também impondo tarifas contra os produtos americanos. Mas existiria um outro caminho, que seria negociações com os Estados Unidos. O Vietnã, por exemplo, está fazendo exatamente isso. Por que o senhor não telefona para o presidente Donald Trump para tentar abrir negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Muito obrigado. Primeiro, porque o Brasil está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Nós estamos negociando. Tanto o meu ministro Mauro Vieira quanto o meu ministro Geraldo Alckmin já fizeram 2 reuniões com os representantes de comércio dos Estados Unidos para discutir. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga no OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi, historicamente, um país importante para o Brasil. Nós temos um fluxo de comércio de 87 bilhões de dólares, eles são superavitários em 7 bilhões, sabe? Então eles também têm que pensar na responsabilidade deles. Exatamente. Isso que é ser um grande patriota, um grande estadista, um grande diplomata. Lula não se curva aos Estados Unidos. Se você vai colocar juros altos, tarifas altas sobre o Brasil também pode fazer o mesmo. O Brasil é um país que é autossuficiente em muitos aspectos. E os Estados Unidos sabem disso. O Donald Trump também sabe disso. E a democracia do Brasil vive. Que bom. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer na economia americana. Não sei o que pode acontecer. Eu não sei se isso vai repercutir na inflação americana, se isso vai repercutir no aumento da taxa de juros. Ou seja, é importante a gente apenas ter em conta que o presidente Trump tem o direito de fazer o que ele quiser na política americana. E nós temos que ter o direito de fazer o que nós quisermos na política brasileira, sempre levando em conta de que nós somos defensores do livre comércio. É importante lembrar que o discurso que eles estão fazendo agora nos Estados Unidos é totalmente antagônico ao discurso que eles fizeram dos anos 1980 aos anos 2022. Totalmente antagônico. Os Estados Unidos passou quase 40 anos pregando o livre comércio, pregando a globalização, o livre comércio. E, de repente, encontra-se um presidente que ganha as eleições dizendo América para os americanos, que é um direito dele. Da mesma forma que eu defendo o Brasil para os brasileiros.
Mas como o Brasil não está isolado no planeta Terra, a gente está ligado por terra e por mar e pelo ar, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo utiliza o mesmo mar e todo mundo tem menos terra do que água, nós achamos que uma boa parceria entre os países é muito importante. E é com muita tristeza que eu vejo os Estados Unidos, sabe, fazer com que o Trump pareça o xerife do mundo. Ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Eu acho que todos os países vão ter as reações que melhor condizerem com as necessidades de cada país. Então, eu vou dizer para você, o Brasil vai tentar negociar ao máximo, todas as palavras que estarão no nosso dicionário de negociação, nós iremos utilizá-las. Mas nós não teremos nenhuma preocupação de recorrer ao OMC, que é o lugar onde todos os problemas comerciais deveriam ser resolvidos, ou se não for resolvido, nós temos o direito de impor reciprocidade aos Estados Unidos. É exatamente isso que todos os brasileiros que fizeram o L espera que você faça, presidente Lula. Os bolsonaristas e Bolsonaro inelegível sempre baixaram a cabeça para os Estados Unidos, sempre lamberam as botas dos Estados Unidos. O presidente Lula foi eleito para fazer o contrário, para deixar claro para o mundo que o Brasil é dos brasileiros. É simples assim. Não tem nenhuma dificuldade, sabe? Os Estados Unidos só tem que saber que eles não estão sozinhos no planeta Terra. É só olhar o mapa do mundo que a gente vai perceber que os Estados Unidos está ligado a muitos outros países. E se ele toma uma atitude unilateral, sabe, eu acho que isso pode não ser tão bom para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu pretendo viver 120 anos, eu tenho tempo de sobra para esperar o que vai acontecer nessa atitude do presidente Trump. Passar a palavra para o Francesco Guaracio, da agência Reuters. Yes. Okay. Right. Okay. Good afternoon. This is Francesco Guaracio from Reuters. One of the achievements of this trip has been this agreement with Vietnam for the liberalization of Brazilian beef exports to Vietnam. So my question is about what's next. I understand you said that JBS, the Brazilian food giant, will invest $100 million in Vietnam in meat processing facilities. Está falando que o primeiro passo foi essa liberação do Brasil para exportação para o Vietnã. Aí o jornalista agora está perguntando qual é o segundo passo. Não finalizou a pergunta ainda, mas qual é o segundo passo? Can you confirm this, and if yes, can you say by when? Thank you. E ele também falou que a JBS possivelmente vai investir R$1 milhão ou dólares para o Vietnã ou nas empresas vietnamitas. Vamos ver o que o presidente Lula fala. Olha, eu posso dizer, porque eu presenciei a JBS e o governo do Vietnã assinando um acordo. Mas não foi só carne que a gente veio vender. Se fosse só carne, eu mandaria só o ministro Fávaro aqui, eu não teria que estar aqui. Eu vim vender outras coisas. Eu vim vender o que o Brasil produz para o Vietnã. Que ótimo. O presidente Lula deixou claro essa relação mais intricada e profunda com o Vietnã, que é um país que os Estados Unidos já tentou transformar em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, mas eles sobreviveram. O presidente Lula também deixou claro que o Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros. Deixou claro que essa relação entre Brasil e Estados Unidos tem que ser recíproca. E é isso que todo mundo que fez o L espera que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, faça. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia, vejo você na próxima, se cuidar até lá. Fui.